Olá, povo de Deus, quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Atos 17, 15, depois 22, 18, 1. Depois de algumas missões difíceis em Tessalônica e Bereia, eis que Paulo chega em Atenas. Estava só, pois Timóteo e Silas tinham ficado em Bereia. Em Atenas, enquanto aguardava a vinda de seus companheiros de missão, Paulo debatia com os judeus na sinagoga por causa do politeísmo grego que ele constatou na cidade. Na praça pública também Paulo debatia. A praça pública era chamada Ágora grega. E aí os cidadãos se reúnem diariamente para comentar as últimas novidades. Atenas era uma pequena cidade, com 5.000 habitantes, cheia dos monumentos gloriosos do seu glorioso passado. É um centro turístico para pessoas interessadas pela filosofia. No tempo de Paulo havia várias escolas de filósofos, e no capítulo 17 aparecem os estoicos e os epicureus. São duas escolas filosóficas do século IV a.C., nasceram aí, e as filosofias gregas sempre em volta da busca da felicidade, cada qual com seu método. Paulo se encontrou com seguidores dessas duas correntes na praça pública, na Ágora, mas eles acabaram levando Paulo para um lugar mais reservado chamado Areópago grego. Areópago era a parte noroeste da Acrópole, que é a parte alta da cidade, como o nome diz, em Atenas. E também o nome do próprio conselho que aí se reunia, era o Areópago. Além do Supremo Tribunal, o Conselho também cuidou de assuntos como educação, ciência, por algum tempo. Aí estava o Partenon, aquele templo dedicado à deusa grega Atena. Aqui, Lucas jogou com todos os recursos para construir um discurso totalmente diferente de todos aqueles que Paulo já havia pronunciado. Porque não dá para fazer referência à tradição judaica. Aqui não. Apesar dessa realidade da religião judaica estar subtendida no discurso. Paulo parte daquilo que ele encontra na cidade, que é cheia de estátuas e templos, resto do antigo esplendor de Atenas. Paulo diz ter achado um altar dedicado a um Deus desconhecido. E supondo uma certa abertura dos seus ouvintes, lhes diz que anunciava a eles exatamente esse Deus que eles desconheciam. O conteúdo do discurso começa por anunciar o Deus Criador, que fez o cosmos. Não habita em templos humanos. Por quê? Cosmos, para os gregos, significava o mundo inteiro. Então não é preciso templo, porque Deus habita o mundo inteiro. Depois, Paulo diz que Deus também não precisa de oferta alguma, pois é Ele que dá tudo aos homens, até a respiração. E em seguida, sem falar o nome de Adão, Paulo lhes diz que Deus também criou o primeiro homem, do qual todos descendem. E em seguida, Paulo aborda o tema da busca de Deus e atinge o auge do seu discurso quando ele diz: Deus não está longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa formulação tem ressonâncias panteístas. De fato, o discurso ainda traz a afirmação de que também somos da linhagem de Deus. Desse parentesco com Deus, Paulo se serve para rejeitar todos os ídolos de Atenas. O que poderia ser um pecado para um filósofo? Claro, a ignorância. Daí que o discurso está centrado em anunciar aos gregos aquilo que eles ignoram, o Deus desconhecido.
Para o judeu, ignorância é a ausência de Deus em todos os sentidos. Deus não pode ser semelhante às representações de ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Porém, Deus, sem levar em conta essa ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Até aqui, a argumentação de Paulo está se servindo da linguagem e cultura dos gregos. Porém, quando ele vai passar para falar de ressurreição, extrapola esse universo e é rejeitado com caçoada, gozação. Alguns até lhe disseram: olha, a respeito disso te ouviremos ainda uma outra vez. Pode-se ler esse relato de Lucas e ficar com gosto de frustração, pois Paulo termina sendo rejeitado pela maioria. Mas alguns aderiram a ele e abraçaram a fé. Depois disso, Paulo se dirige a Corinto. É louvável o esforço de se tentar evangelizar a partir da cultura do outro. É a atitude de profundo respeito com a crença e a cultura de quem o missionário vai evangelizar. E até hoje nós temos dificuldade de anunciar a Boa Nova nos meios de amplos debates filosóficos, nos meios universitários, nos meios, enfim, que ser religioso é ser supersticioso. No Evangelho, João 16, 12 a 15. Estamos no contexto da despedida de Jesus. Os discípulos continuam calados, assustados, pressentindo que o pior está por vir. Jesus compreende a situação e lhes diz: tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes de compreender agora. E novamente Jesus lhes anuncia o Espírito da Verdade, que guiará os discípulos a toda a verdade, em toda a verdade. E o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido. Receberá do que é meu, diz Jesus, para vos anunciar. E tudo o que anunciar vem do Pai. O ensinamento do Espírito Paráclito, do Espírito da Verdade, para o dia a dia, na ausência de Jesus, tem a mesma natureza, qualidade e importância que o ensinamento de Jesus durante a sua vida terrestre. Para isso é preciso saber distinguir os espíritos, como nos sugere a primeira carta de João. Eu vou terminar hoje citando Victor Codina, um teólogo jesuíta espanhol que viveu por mais de 2 décadas na Bolívia. Percorrendo as obras do Papa Francisco, Codina nos apresenta uma síntese de sua pneumatologia pastoral, ou a presença do Espírito nas propostas do Francisco. Diz ele, primeiro, portas abertas. A igreja não é um cárcere, nem um museu, nem uma fortaleza medieval com muralhas, mas um lar com portas abertas e flores na janela, que acolhe a todos, recebe todos com amor e misericórdia. Venham de onde vier, a todos oferece uma mesa com pão e vinho. Sair à rua para ir às periferias. Segundo, as fronteiras geográficas, existenciais, ir por todos, mesmo com o risco de acidentar-se. E isso faz com que a igreja não tenha saudade do passado, mas que se abra ao futuro e aos sinais dos tempos, aos novos areópagos. É uma igreja em saída, em estado de missão. Terceiro, hospital de campanha. Para salvar, curar, suturar, vendar feridas de sofrimento humano e espiritual, salvar vidas ameaçadas de crianças, mulheres, indígenas, anciãos e incapacitados, sarar cicatrizes de pessoas que sofrem em seu corpo e em seu espírito. Terceiro, quarto, igreja dos pobres,
Hoje, pobres são chamados de descartados por um sistema desumano. Pobres que são os prediletos do Senhor e um lugar teológico privilegiado. Quinto, difundir o odor do Evangelho. Falar mais da graça do que da lei, de Cristo do que da igreja, da palavra de Deus mais que do Papa. Manter a hierarquia de verdades, a novidade do Evangelho, a alegria pascal. Sexto, ter cheiro de ovelha. Perante posturas clericais de pastores fechados em seus despachos, distanciados da gente, do povo, de funcionários que buscam o carreirismo, é preciso aproximar-se do povo, tocar a carne de Cristo nos pobres, superar todo o clericalismo, toda mundanização e patriarcalismo. E último, sétimo, evangelizar com o Espírito. Evangelizar não é uma pesada obrigação, mas é fruto da alegria do Evangelho, do mesmo Espírito que impulsionou os apóstolos em Pentecostes e que anima e move a igreja de hoje a perseguir a missão de Jesus. Um beijo no seu coração.